Saudações, amigos! Eu sou Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico. E vocês estão no canal Existem Ondas. Ondas magnéticas existem! Ondas magnéticas, preparem-se! Então, meus amigos, vocês que estão acompanhando o canal Existem Ondas, você já sabe que é um canal espiritualista filosófico. E eu resolvi fazer um bate-papo com meus amigos que já tiveram a experiência com a mediunidade, que entendem um pouco do assunto, e nós vamos aqui falar com eles para poder dar um discernimento mais interessante sobre as questões do ser humano, onde ele vem e para onde ele vai. E eu vou apresentar aqui para vocês aqui, na verdade a ideia surgiu desse nosso amigo, né? Eu conheci ele há muito tempo, nós sempre filosofamos sobre espiritualidade, ele tem papos bem interessantes. Nós vamos conversar com o senhor André Batalha. Então, meus amigos, esse aqui é o nosso amigo André Batalha. André Batalha, fala um oi para nossa galera aqui. Oi, rapaziada. Vamos bater um papo aqui bem legal, André? Vamos sim. Então, beleza, então. Então, o André também já teve seus trabalhos com a mediunidade, teve suas experiências com os desencarnados. Nós vamos bater um papo com ele. André, seus primeiros contatos com a espiritualidade, seus trabalhos mediúnicos, começaram e se deram como? Os meus trabalhos com mediunidade não começaram quando eu fui estudar o kardecismo. Eu estava num momento de vida de dificuldades emocionais e passeando pela rua eu me deparei com uma banca que vendia livros espíritas, mas nem isso eu me toquei, não tinha a menor noção sobre esse assunto, quando eu vejo um livro nessa banca, escrito lá o seu título, A Dor Suprema, de Victor Hugo. E eu perguntei para o dono da banca, falei, mas Victor Hugo, aquele que escreveu Os Miseráveis? Ele falou, é esse mesmo. Eu falei, eu tenho certeza que ele não escreveu um livro com esse nome. Pedi para folhear o livro, um livro bem denso, e tinha aquela linguagem característica. Pedi para o cara, vou comprar, não conheço esse livro, vou comprar. Porque afinal de contas o título me chamou a atenção. E pelo meu momento eu gostaria de saber o que seria a dor suprema, o que seria pior ou maior do que aquilo que eu passava naquele instante. O interessante da leitura desse livro foi que logo no primeiro capítulo tem uma história onde acontece um assalto e os protagonistas são capturados por esses bandidos. São levados a um cativeiro e ao término do primeiro capítulo todos os personagens morrem. O que me deixou, e agora? Acabou de começar. O livro começou e acabou todos mortos por causa de circunstâncias e tal. E a partir daí eu voltei para a introdução do livro, procurar naquela classificação que para a biblioteca. Sim. E me deparei com as palavras espiritismo, kardecismo, psicografia. E aí atentei também que na capa tinha um outro nome além de Victor Hugo, chamado Zilda Gama, Que é a médium. que era a médium que psicografou. Mas foi uma coisa que eu falei, o que será? Peguei lá o dicionário para ver o que significava psicografia, kardecismo, espiritismo. E são verbetes enormes dentro do dicionário. E eu fiquei curioso com a palavra psicografia e o seu sentido, onde uma força externa a você te conduz através de um mecanismo a escrita espontânea, a escrita onde o escritor não é dono dos seus movimentos e das ideias que estão sendo colocadas ali. Ele é um condutor, né? Ele é um condutor. E para mim isso era uma novidade. Como que isso se pode se dar, né? E depois o termo kardecista, que vem de Allan Kardec, e aí tem todo ali o verbete no dicionário, que me deu uma pequena elucidação. Em breves palavras, a história é de um grupo de espíritos que passaram várias encarnações se intrarrelacionando. Pai, filho, esposa, marido, amigos, algozes,
São pessoas que ao longo de 4 existências se resolveram nas questões das relações humanas. Aquele mecanismo me soou óbvio e finalmente explicativo para mim de como que funciona essa coisa do viver. E me foi muito gratificante. Falei, puxa, se é assim, é bacana. A partir daí, eu fui procurar um centro espírita kardecista para aprimorar o estudo. Para adquirir mais conhecimentos. Exatamente. Então, Batalha, você está falando sobre a lei da afinidade, né? Sobre a lei da atração, né? Sobre dessa história que você citou, que os espíritos já vivenciam experiências, e geralmente são os mesmos espíritos, né? Que estão novamente juntos, né? Mas conta pra gente aí mais sobre, tipo assim, aí você foi procurar o centro espírita para adquirir informação, para poder estudar e evoluir nos estudos, né? Exatamente. Aí eu me dirigi aqui em Campinas, ali na Irmã Serafina, no Centro Espírita Allan Kardec, que tem por excelência o estudo do Espiritismo. Não é um workshop sobre o assunto. Você o assunto é separado em tópicos e desenvolvido tópico a tópico em sua profundidade. E depois nós somos avaliados numa espécie de prova para ver o quanto que adquirimos do conhecimento para poder passar para outras lições mais avançadas. E assim eu tive minhas experiências de trabalhos dentro dessa casa em 4 anos de estudos e trabalhos práticos. São os módulos. Isso. Primeiro naquela época, nos idos de 89, nós começamos com o que é o Espiritismo e as leis fundamentais. Então, definições fundamentais: Deus, alma, reencarnação e assim por diante. Num outro tópico, a gente aborda a mediunidade. A mediunidade, o funcionamento, os mecanismos, os procedimentos e também a comparação de religiões que usam da relação com o espiritual, só que com outros procederes, que não o do Kardec. Nesse instante, nós nos deparamos com a questão da mediunidade como uma qualidade humana e não uma qualidade de um grupo específico. Enfim, a ninguém pertence, né, a faculdade da mediunidade. Ela é orgânica. Orgânica, exato. Porque as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender, né, André, que acha que a mediunidade só acontece no espiritismo ou só acontece na Umbanda. Isso. Então é uma falta do entendimento. Isso. Né? Porque a mediunidade, que nem você falou, é uma condição orgânica, né? Já existem estudos que estão se aprofundando através da glândula pineal, temas que nós já estamos abordando em alguns vídeos, onde se todo mundo tem a pineal, todo mundo é médium. A diferença é que quando a gente se liga com essas culturas, nós podemos equilibrar elas, né? Podemos equilibrá-las e desenvolvê-las. É isso que é interessante. A mediunidade, ela varia de pessoa para pessoa em diversos graus. Tem a pessoa que é absolutamente sem esta qualidade, assim como tem a pessoa que é absolutamente 24 horas ligada no plano espiritual. E se ela não estudar, não tiver uma reforma interior, ela pode ser considerada uma maluca e pode ter muitos desequilíbrios. Exatamente. Existe uma estatística, vamos dizer assim, não oficial, de que nos manicômios a maioria das pessoas que estão lá em desequilíbrio mental, na verdade, está com a mediunidade mal dirigida. E dependendo do ambiente em que esse cidadão nasceu e cresceu, toda a exposição que ele fez sobre a possibilidade de ter visto, falado,
ou se interrelacionado com alguma entidade de outro mundo, Outra dimensão, uma era comunicação. considerado loucura. Esse cara não está no seu equilíbrio, precisa ser internado. E aí, como já foi taxado que era um louco, depois é medicado para tentar reduzir o máximo a atividade cerebral, a pessoa fica muito pior fisicamente. A saúde fica completamente debilitada e, infelizmente, um instrumento mediúnico ali se perde por falta de uma direção, por falta de uma condução com critério. Ou seja, isso é reflexo da maior chaga da humanidade, que é o materialismo, né? Então as pessoas poderem entender que essas comunicações interdimensionais realmente é realidade, elas não usariam assim tratar os seus semelhantes que têm, na verdade, plugins a mais, né? Podemos chamar de plugins a mais, para que o processo seja concretizado nessa dimensão. Então, falando disso, André, né, isso me lembrou aquele filme E a Vida Continua, que está no cinema, né, que eu fui assistir, onde realmente tem uma personagem que é totalmente desequilibrada, mas através dos processos mediúnicos, que os familiares não entendem. Então, aí o marido dela, já desencarnado, né, ele vai visitar a casa e ela vê que ela tem um plugin de evidência, consegue enxergar, e ela acaba brigando com o sujeito lá, né, e vai a filha, mas você tá louco, o pai morreu, não sei o que, né. Então essas dificuldades que deixa realmente cada vez mais os materialistas realmente numa dúvida, né? Numa dúvida em relação ao processo mediúnico, à condição orgânica, porque ela não é espírita, para ver o marido dela. Ela não é da Umbanda, para ver. Então realmente volta aquele assunto lá que realmente a mediunidade é uma condição orgânica, né? Uma condição do indivíduo, né? Que de acordo com a nossa qualidade de sintonizar os amigos, os irmãozinhos um pouco infelizes que nos jogam essa complexidade do desequilíbrio que você estava falando sobre os manicômios, né? Sobre essas realidades. Magnéticas existem. Ondas magnéticas, preparem-se.